Bom, amados irmãos, hoje é a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos pegar os irmãos para juntos abrirmos nos versículos que sempre abrimos aqui na ceia. Sempre Deus nos traz uma palavra, esses versículos no capítulo 11 de 1 Coríntios. Não sei o que eu comi hoje, não sei se foi aquilo que eu comi de tarde. Irmãos, já está com meu fígado. Ó Jesus na causa. Acho que é aquele trem, mano. Bateu bem, né? Gente, o trem lá bateu bem, né? Tô meio esquisito. Daqui a pouquinho eu vou tomar um. Comer um trem. Vamos falar o nome do negócio, irmão. Morei 2 anos em Minas Gerais, não tem jeito. A linguagem até hoje não saiu da boca ainda, né? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler apenas só os 2 versículos só. Que é o versículo 23 e o versículo 24. Chara, diz o seguinte. Porque eu recebi do Senhor, e que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Faço isto em memória de mim. Amém? Isso mesmo. Os 2 versículos. Hoje, quando nós falamos em ceia, a ceia do tempo aqui de Paulo, não era esses momentos, né, que passamos aqui apenas uma vez por mês, né? Talvez só ano que vem, né, que faz aí uma mudança nesse sentido aqui, e a gente nos organizamos mais um pouquinho, para que não viemos apenas comer um pedaço de pão, cálice, mas que depois disso tudo, nós viemos dar continuidade ao que o Ministério por em Cristo faz, né? É a confraternização daquele que comes e bebes. Porque o que chama atenção numa ceia, o que Paulo aqui chama atenção conosco nessas passagens aqui, é a questão da comunhão. Porque quantos, às vezes, vêm à igreja somente para poder comer um pedaço de pão, beber um cálice de vinho, e aí vão para suas casas, aí leva até o extremo, dizendo, hoje eu não vim para a ceia, e às vezes não vem de forma proposital. Já aconteceu, eu conheço pessoas que fizeram isso já, muitos anos atrás, quando nós estávamos em determinada igreja, e não vinha para a igreja. Por quê? Porque eu estava com problema com o Silvio, né? E eu, por ter problema com o Silvio, eu prefiro não vir na igreja para poder não participar e não olhar para ele. E depois que nós criamos esse ritmo de nós trocarmos o cálice, né, que é uma forma da gente também ter comunhão, né, a igreja que eu dirigi uns anos atrás, eu estava aqui, né, na tribuna, né, como eu disse, e vinha pessoas se desviando. Eu vi o Silvio, estou com problema com o Silvio, não quero falar com o Silvio, estou com raiva do Silvio. Aí o que eu faço? Eu me desvio, troco o cálice com outra pessoa que estava do outro lado e não troco o cálice com ele. E até maridos e até cônjuges, né, que estavam brigados, participavam da ceia e participavam da ceia e não trocavam o cálice. Eu estava só de olho, né? E via situações assim, não é somente lá onde eu dirigia, mas em muitos outros lugares acontece isso. E esquecemos que a essência da ceia é exatamente a comunhão, o amor. Tanto que nós chamamos a ceia de a festa do amor. É um momento que vamos confraternizar e vamos mostrar de forma prática, né, durante um mês, que nós temos comunhão uns com os outros. A comunhão é tudo. No início da igreja primitiva, onde nós aprendemos isso, fala que a igreja ela vivia em comunhão, né? E isso chamava a atenção do povo lá fora. Já sabe, irmãos, às vezes essa coisa de falar problemas da igreja lá fora tem trazido uma ideia errada do mundo a respeito da igreja. A igreja, o mundo lá fora, não tem que saber determinadas coisas que acontecem dentro da igreja. Quando nós fazemos isso, vamos dar a entender a eles que a igreja é um lugar de problemas. Nós não larga de ser, né? Não é verdade? Mas isso significa que eles, e o problema nosso aqui, se resolve apenas com uma oração. Vamos orar, acabou o problema. Mas lá fora eles não entendem assim. E
pintam o evangelho hoje de uma forma diferente. É por isso que às vezes eu prefiro, quando alguém falar para mim, você é crente? Isso, olha, eu sou seguidor de Cristo. Eu sigo o princípio de Cristo. Porque aí você elimina toda aquela ideia de religiosidade, cria aquela ideia de que a pessoa está presa a um rótulo denominacional, estamos presos, e sim, presos aos princípios de Jesus, que ele ensina justamente sobre o amor. Jesus falou, amai os seus inimigos, abençoai os que te amaldiçoam, né? E orai para aqueles que perseguem. Irmãos, imagina como é que é duro você olhar para alguém que está querendo o teu mal, querendo te matar, querendo acabar com você, tem ódio de você, e você vai ter que pegar e, Senhor, abençoa esse irmão. E quando você orar para abençoar alguém, está disposto também para poder abrir o teu coração para recebê-lo, para ajudá-lo. Aí também a questão de amar o inimigo, entenda que uma coisa também não significa que você tem que estar na casa todos os dias do seu inimigo. Vamos aprender um princípio que fala que lá fora, um tempo atrás, ensinava isso, né? Não, tem que rir para ele. Não, você não precisa rir para o seu inimigo. O que Jesus está dizendo bem claro para a gente, que a gente precisa estar sempre disposto, o nosso coração não pode estar fechado para ajudar alguém que a qual está precisando. Ele está precisando, ele está com isso, está com aquilo, mas está precisando. Ele faz isso com você ou faz aquilo com você, mas na hora que ele precisa de você, você tem que estar disposto a ajudá-lo. Isso é altruísmo. Isso é amar o seu inimigo. É difícil. Concordo com os irmãos plena. Pessoas que têm ódio do Lula. Deixa eu falar isso aqui. Você tem que orar para o Lula, gente. Não é orar para Deus terminar ele, não. Orar para Deus abençoar ele. Orar pelo o cidadão lá que quer fazer que o Brasil seja um Brasil, como fala, ditador, né? Não, vamos orar por ele também. É duro orar por essas pessoas que querem prejudicar o nosso país? É duro? É sim. Mas tem que orar por eles. Esse é o princípio que e a igreja, na verdade, precisa entender isso no seu dia a dia. Orar para aquelas pessoas que não tem um vizinho que joga lixo lá no quintal da sua casa. Hora de matar, né, gente? Pegar e... Jesus! Logo mandar um fogo, fazer igual João e Tiago, né? Senhor, ora aí, manda descer fogo sobre eles lá. Dá vontade? Não, irmão, vamos ser sinceros, dá vontade às vezes de pegar e enforcar, mas... Senhor, me ajuda. E uma coisa que eu escutei hoje aqui, quero repassar para os irmãos. Parece loucura que ele falou, até parei um pouquinho para ouvir o vídeo, eu quero entender o que esse cara quer dizer com isso. Aí ele fala, aí a pergunta é, eu vou passar para os irmãos, você pode fazer um culto sem o Espírito Santo? Pode? Pode. Isso que não pode. 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 Pode fazer um culto, pode fazer um culto aqui, cantar, pregar, sem o Espírito Santo, nem precisa dele. Quantas pessoas não fazem isso? Fazem sem o Espírito Santo. É muito fácil. É muito fácil cantar sem o Espírito Santo. É muito fácil pregar sem o Espírito Santo. É muito fácil tocar sem o Espírito Santo. É muito fácil você ministrar um estudo bíblico, até aquele genial, né? Sem o Espírito Santo. Não vou garantir que vai ter algum efeito, mas pode fazer. Mas tem uma coisa que nunca ninguém vai poder fazer sem o Espírito Santo, e é amar. Esse não. Amar ninguém pode fazer sem o Espírito Santo. Tudo você pode fazer sem o Espírito Santo, mas amar não. Amar o seu irmão não. Olhar para ele com olhar de amor não. Tudo isso depende completamente do Espírito Santo. Sem ele, quer ver uma coisa? Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Todos nós sabemos que Jesus sabia. Lá no capítulo 13 de João, fala que eles sentaram à mesa.
E ainda naquele momento, Jesus, ainda com todo o seu amor, sua compaixão, ele ainda tentou, procurou dar uma oportunidade para Judas tentar sair fora daquele intuito dele. Você observa que se você for ler o texto direitinho, você lê o texto lá em casa, e ele vai ali, pega um bocado de pão, e diz a tradição que quando eu der um bocado de pão para alguém, né, é uma troca ali, você vai dar, é uma forma uma expressão de comunhão, de amor. E ele deu justamente para quem esse pão? Olhado no vinho, para Judas Iscariote. E eu olhei a oportunidade para ele. O amor que Jesus tinha por Judas era tão grande que ele fez de tudo para evitar o dano. Diz a Bíblia que quando Judas sai daquela reunião, ele sai sozinho, já determinado a fazer o ato, a traição. Diz a Bíblia que quando ele sai dali, a Bíblia diz bem claramente, Satanás entra no coração de Judas. Pronto, ali acabou. Quando ele entrou no coração de Judas, não tem mais como, nem Deus resolve o problema mais. Nem Deus mais vai resolver esse problema. Está determinado. Ele traz Jesus. A traição dele leva ele ao suicídio. E assim está acontecendo com muitas pessoas. Precisamos entender, amor, ele está acima de qualquer coisa. Amar alguém mesmo que a pessoa não tenha o prazer de estar com você, mas que você tenha pelo menos o prazer de poder orar por ela. De você orar, não orar aquela oração, sabe aquela oração? Senhor, vai agora repreendendo. Queima aquele mal. Não. A oração de amor é, Senhor, não sei porquê, mas tu sabes que, mas tu conhece o coração nosso, mas vai lá. Não faça que aquilo venha se desligar de nós, não. Ao contrário, às vezes tem oração que dá certo, né? Você ora tanto o amor, tanto que você vai cativando aquela pessoa, mas tem pessoas que acolhem. Faz como Judas, te afasta de você de uma forma abrupta e vai para longe. Ele não quer mais saber de você mais. Infelizmente, tem essas consequências. Então vejamos aqui, amado, que o amor está acima de qualquer coisa. E poderia dizer como Jesus fez. Ele disse, né? Para isso vocês foram chamados. Não foi ele que disse, perdão, foi Pedro, né? Pedro diz lá no capítulo 2, versículo 21, na primeira carta, fala, para isso vocês foram chamados. E Cristo padeceu por vós, deixando o exemplo para que vocês venham seguir as suas pisadas. Em 1 João 2,6 fala, se você diz que está com ele, deve andar como ele andou. Significa que seguir os princípios de Cristo. Eu sempre falo, amados, mas fala, hein? A Bíblia diz que existem 13 capítulos que os irmãos que me acompanham sabem que eu sempre menciono eles. E é preciso que a gente lê, estude eles. 5, 6, 7 de Mateus. Esses 3 capítulos são os capítulos, eu considero, os cruciais. Aqueles que vão ser o divisor de água das nossas vidas espirituais. E aquele que vai fazer com que a gente entenda como devemos nos proceder no nosso dia a dia, no nosso próximo. Quando você observa ali, você vai entender que todos os 3 capítulos estão em volta do ser humano, da humanidade. Eu ia fazer esse comentário quinta-feira, mas, irmãos, eu acho que a cabeça está ficando um pouco meio esquecida, entendeu? Eu falo que vou fazer uma coisa, eu não faço. Aí depois, quando eu chego em casa, eu era para fazer, não fiz, esqueci, né? Faz parte. É 50 e poucos anos, né? Que vai nas costas, né? E aí, quantas pessoas, irmãos, me perdoe, quem vai me assistir depois aqui, lá no YouTube, né? Me perdoe a minha expressão aqui, o meu desabafo. Pessoas falando, alguém fez um comentário no Facebook, né? E fala assim, tem muitos pastores e líderes
apoiando os bandidos. Não, ninguém que está apoiando o bandido. Ninguém apoia o crime, não é certo, irmão? A expressão foi um pouco vulgar, né, desrespeitosa e sem entender o contexto de determinadas postagens que fizeram. O que nós queremos entender que rir ou dizer bem feito para aquele acontecimento é falta de altruísmo, falta de Cristo e falta, inclusive, que nós mencionamos aqui, falta da presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Quem tem o Espírito Santo, ele não vai rir de uma situação como essa. Quem tem o Espírito Santo não vai se vangloriar ou dizer assim, bem feito, não. Ele vai chorar, porque ali muitas vidas foram para o inferno e quantos poderiam sair e às vezes esses ditos aí tiveram a oportunidade de dizer de evangelho para eles, não disseram porque eles estão lá naquela situação. E quantas vezes isso acontece? Eu me lembro uma vez, minha esposa teve prova, e ela teve medo de evangelizar. Quando essa pessoa me procurou. Itaguaí, ali de Itaguaí, tinha uma pessoa que era uma pessoa muito ruim, sabe, irmãos? Eu conheci o histórico dessa pessoa. A esposa dele estava frequentando a nossa igreja, foi até batizada na nossa igreja. Ou melhor, não foi batizada porque ela não tinha se casado. Mas ela participava da nossa igreja. E aí, uma vez ele tinha um probleminha lá, ele perdia o sentido de nada, era demônio mesmo, né? E aí ele esteve na minha igreja e esteve lá, e aí o lá ficou meio assim e tal. Aí o santo fala com a gente, né? E eu falei, olha, isso aqui não é para ser sai demônio, não. É ele que expulsar esse mal dele mesmo. Eles são da igreja, sabe? Revoltado, o pastor não tem poder. O pastor não tem poder, o pastor não sabe orar, né? É aquela coisa toda. Fazer o quê? Deixa correr. Demorou muito tempo e ele me liga. Pastor, preciso me livrar desse mal. O senhor pode me ajudar? Claro, posso te ajudar. Eu tenho uma forma de ajudar. É você que tem que fazer a sua autoajuda. Mas eu posso te ajudar da seguinte forma. Eu posso ir toda semana, um dia da semana, ir ao monte para a gente orar no monte. Convida mais umas pessoas para ajudar a gente. Então, aí eu ia na casa dele, conversava com ele, tal. E a esposa, ele é muito perigoso. Perigoso é viver sem Jesus. Quem tem Jesus não existe perigos. E aí nós fomos evangelizar ele, sempre conversando com ele, sempre dando um apoio, né, a ele. E aí começamos a campanha no monte. Toda semana ia lá no monte com ele. E aí um vizinho meu, tá, ele tinha feito mal para esse vizinho, veio até mim. Wagner. Ela acha que chama de Wagner também, ela chama todo de Wagner lá, né? Olha só, fulano me procurou e veio de uma forma chorando me pedir perdão. Eu fui, regalei um olho assim, sério? Ele veio me pedir perdão de todo o mal que eu fiz a ele. Já tá mais um salvo, tá mais um garantido no céu. Tá um garantido no céu. E na terceira semana que nós estávamos subindo o monte, Deus falou, eu vou levar. Falei para ele, eu vou levar. E eu briguei com Deus. Eu um pouco meio desafado com Jesus de vez em quando. Não, porque ele vai ser assim, ele vai ser um canal de bênção para esse lugar. Passou, é um bicho bobo, né? Vai ser assim, ele vai salvar. Não pode, Jesus. Não pode. Eu querendo ensinar Jesus como ele fazer as coisas. Coração de pastor é sempre bobo. É igual coração de mãe de vó. Mas sabe o que é isso, né? Agora, né? Vó é assim mesmo. Vó é um bicho bobo. E na 7ª semana terminamos a campanha. Aí na 8ª semana, na semana seguinte,
Ele queria iniciar, ele gostou da oração, ele queria voltar novamente na oração. Aí ele foi, me deu um relógio de presente dos pais, porque eu tinha, né, dito que pegaram mais um filho para mim, né? Me deu um relógio de presente. Ficava na minha cabeça. Pode. Será que a gente pode. Olha só, a oração do pastor. O pastor, quando é bobo, ele negocia com Jesus. A gente pode negociar, não, Senhor? Não pode negociar isso, não, para poder evitar isso, não. Eu vou ser sincero para os irmãos aqui. Eu não me preparei para isso. Porque eu não achava que isso ia acontecer. No sábado, isso foi na sexta-feira, no sábado, nós fomos fazer um culto, nós fazemos culto na casa do sogro dele. Quando nós fomos lá na caixa, na igreja buscar o som, a irmã grita: pastor, fulano morreu. Irmãos, fiquei 15 dias em depressão. Eu não aguentava nem pregar na igreja. Eu cheguei pro pessoal e eu falei: vocês dirigem o culto, faz o que vocês quiserem. Eu só vou ir na igreja só para poder participar do culto. Não me dê por eu não quero, eu não vou nem cantar. E eu acho que os irmãos sabem que eu gosto de cantar pra caramba, né? Falei, 15 dias. Perdi uma lição na minha. Com Deus não negocia. Deus achou por bem levá-lo. Ele está na glória do Senhor. Então tem coisas, amados, que a gente tem pessoas, quantas pessoas nós podemos fazer esses resgates na vida deles? Provavelmente, aqueles que a qual estavam lá mortos, pode ser que um deles, também, ou alguns deles, pode ser se convertido na hora. Porque a salvação depende depende do momento de arrependimento, depende de quebrantamento. E quando há isso, Deus salva. Nós temos um exemplo disso do ladrão da cruz do Calvário. Por isso que nós precisamos olhar para essas pessoas não com olhar crítico, não com olhar julgador, não, olhar com amor. Senhor, o Senhor pode salvar, Senhor. Passa por você. Se mesmo estava eu, o Silvio aqui, olha, né, Silvio? Passou dois aí, um meio mamado na ideia. Paramos, conversamos. Um deles um pouquinho mais elevado. Não em bebida, mas outras coisas. E aí, o Silvio foi, até deu um abraço nele, esse pastor tá armado. Não tem problema não. Né? Jesus segura tudo. Né? E nós convidamos para a igreja. Estamos aguardando, estamos tornando para ele entrar aqui dentro. E vamos nos preparar para isso. E com certeza nós temos que olhar para as pessoas com um olhar de amor. E a ceia, ela é o preparo disso tudo. Ela nos ensina sobre tudo isso. Né? Quando houve ali a grande Páscoa, no livro de capítulo 12 de Êxodo, a Páscoa ela é um significado disso tudo. Qual foi a ordem de Deus para o povo? Agora que antes disso, de nós ouvirmos que as pragas atingiam aonde? No Egito, e não aonde estava Israel. Nós temos que entender isso, que Deus tem o controle. As pragas não vão vir sobre nós. Veio aí a Covid, veio aí o que for, mas aqui nós estamos guardados pelo Senhor. Né? Na época da Covid, a minha sogra estava com um problema pulmonar. Eu esqueci o nome do negócio agora. Está bem, minha esposa. E aquilo é crônico. Não tinha mais cura mais. E ela ficava 24 horas dependendo do oxigênio. E todos os nossos temores, o que é? Ela pegar a Covid. Porque se ela pegar a Covid, ela morria instantaneamente. Deus foi tão justo, tão poderoso na nossa família, que ela não morreu de Covid. Ela foi embora, infelizmente. Perdi uma grande mulher. Mas ela não morreu de Covid. Meu sogro está com 80 e poucos anos. Está lá. Também não pegou Covid. Deus sempre está guardando aqueles. Então nós precisamos acreditar nisso, que Deus é que zela a sua família. Você está na igreja, não está à toa, não está em vão. Estamos aqui para poder interceder pela nossa família, mesmo que eles não venham para a igreja, mas Deus está controlando a vida deles também. É isso que temos que entender. Maravilha.
Tem meu filho. Está lá no Manaus, como nós mencionamos aqui, que é a minha cara. Fala a verdade. Bonito igual pai. Aquele bico ali deu pano pra manga, irmão. Se ele ouvir esse vídeo, ele sabe que ele deu pano pra manga. Ele estava no Japão, e quando eu olhei assim, que isso eu tô olhando aí, minha filha? Pai, você tá aqui, eu arranco fora na faca. A sorte tá perto de mim com esse brinco. Dizer que tá voltando para Jesus. Deus abençoe. Tá lá a nossa maluquinha, chamada Camila. Menina doida, qual Jesus na minha filha? Até quando for aceitar Jesus, vai virar missionária. Irmãos, quando você pensa que ela está na Bahia, ela está no norte. Quando pensa que está em Maceió, quando ela está em Maceió, ela está na Bahia, está em todo lugar. Eu disse, Jesus, eu falei com você, quando você for missionária, Jesus não vai nem se preocupar com você, só vai mandar você cair. Né? Vai ser missionária. Estamos orando para isso. Tem minha filha. É uma benção a mãe dessa menininha aí. É uma benção. Cremos que Deus tem o controle, tem os nossos filhos, né? E Deus vai trazê-los na hora certa, no tempo certo. O que nós não podemos é fazer com que eles se iram, né? Não provocar a ira deles, e nos orar. Eu agora estou light com meu filho. Pai, tranquilo? Tudo jóia? Deus te abençoe, meu filho. A minha filha, aquela ali é uma desenho aqui, ela não é assim demais. Mas eu levo na boa. Quando eu vejo que ela tá me irritando, eu saio de perto dela, me calo, me acalmo, deixo ela se acalmar, depois a gente se encontra de novo, né? Para não provocar a ira, porque o que eles querem ver em nós é justamente esse amor, a autoproteção, dizer assim, eu posso contar, eu posso fazer uma arte eu posso fazer uma arte por aqui, mas eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, eu posso estar, eles podem estar à minha disposição para me ajudar a qualquer momento. Então, a ceia é isso. E quando Deus determina que iria matar os primogênitos do Egito, o que Deus faz? Vocês vão agora entrar na casa de vocês, vocês vão matar um animal, o sangue desse animal vocês vão aspergir, vocês vão passar no umbral. A nossa linguagem aqui, vamos dizer uma popular nossa, no caixonete, tá? Fica falando umbral, esse negócio de ficar falando muito essas linguagens, né? Aí fica o irmãozinho no YouTube, mas pastor, o que é umbral? Irmãos, o umbral é caixonete, né? O caixonete, passou o caixonete da casa. Na porta, isso, fica melhor ainda. Obrigado. E quando o anjo passar, ele vai saber que ali tem um povo de Deus. Agora, o interessante, além de aspergir, o que eles fizeram? E o cordeiro vai jogar fora? Não. Enquanto acontecer tudo isso, vocês vão estar lá com a sua família, assando o cordeirinho e papando o cordeiro. Comunhão, a falando de comunhão, a Páscoa ela é, na verdade, a comunhão. É viver ali no convívio cotidiano. Eu não sei exatamente como é que foi os horários ali, como é que passou o anjo que foi ali, mas eu tenho certeza que enquanto, infelizmente, mães estavam chorando, inclusive Faraó, ele estava ali, sabe, em comunhão com os seus pais. Provavelmente, também alguns dos egípcios, eles aceitaram o convite de estar com eles também. Ele não menciona, não vou falar aqui, aconteceu isso que eu não li isso na Bíblia. Mas provavelmente, e eles puderem ver o poder de Deus. Após isso, Deus ele fez grandes maravilhas. Deus quis ensinar esse povo, sabe, a entender, a depender somente dele. Infelizmente, ao sair do Egito, ao passar ali o deserto ali de Sinai, e ali eles não quiseram entender isso, começam a reclamar aqui, reclamar ali, infelizmente não puderam entrar na terra prometida, mas uma coisa é certa, Deus sempre está disposto a nos ensinar o que é viver na
dependência dele continuamente. E Paulo nos ensinar aqui, tudo que ele passa aqui nesse capítulo, nesses versículos, né? Do versículo 23 até mais à frente, é justamente Deus. Deus, nada mais do que Deus. Hoje foi o dia que eu vi alguns vídeos interessantes, né? Um deles, para nós terminarmos a nossa conversa, falava sobre os 3 tipos de gerações. Aqui Molias, aqui a irmã, qual é o nome da irmã? Irmão Mira, né? E vou lembrar algumas dessas gerações, né? Bom, a primeira geração é aquela que tudo é Deus. Deus 100%. Né? Não via televisão, não via música, e quando saía na rua, né, saía sempre louvando o nome do Senhor e dando glória a Deus. Tem até umas historinhas que fala que, né, eu ouvi isso muito quando eu era não convertido, e o irmão contava que ele ia passando ali numa certa ponte, e ali estava 2 meliantes, 2 pessoas meio estranhos, e ele disse: Senhor, e agora? Eu tenho que ir para casa. Eu saio da sua casa. O que eu faço? Vai. Eu fui passando. Aí ele falou assim: boa noite, Deus abençoe. E começou as vozes: boa noite, Deus te abençoe. Boa noite, Deus te abençoe. E quando eu olhei para trás, ele viu uma legião de anjos acompanhando ele. Então, existia isso naquela época. Eu participei muito disso. Eu me converti, ela tinha 20 anos de idade. Então, em 88, até os anos 90, em uns quebradinhos ali, a gente vivia isso. Né? Para namorar, não era. Nem a mão podia botar, né? Não, irmão. Se soubesse, meu irmão, era disciplina de primeira. E aí só ficava ansioso de casar logo, né? Aí não podia. Né? Eu falo isso quando na época eu estava com minha namorada lá, pessoal, e na rua ia só andando com a mão para trás, para poder não ser tentado, né? Eu botava... Mas era assim. Respeitava, as pessoas olhavam para a igreja e via que a igreja vivia em função de uma coisa só, era a diferença, e vivia que eles vinham em nós, na igreja. Aí vem a segunda geração. Segunda geração, uma mistura entre Deus e o mundo. Aí, na casa do crente, vamos fazer aniversário, viu, irmão Elias? Aí no aniversário é o seguinte, bom, na minha casa vai vir as pessoas. No meu tempo, irmãos, antes de falar sobre a segunda geração, olha, no meu som não tocava música, não. Uma vez fizeram uma coisa no Natal lá em casa, a família da minha esposa, colocaram a música da Xuxa, Misão. Irmãos, aquele dia foi o pior Natal da minha vida. Eu tudo para poder ser um pouco meio ignorante, podia até ser, mas eu não vou respeitar a família aqui, mas a vontade de mandar quebrar tudo. Lá em casa, minhas filhas, sabe, irmão, chegavam com CD pirata. Hoje não tem mais isso, é tudo na internet, né? Pegando CD pirata, eu quebrava tudo. Pegava lá e... Pai, onde está o CD? Quebrei. Mas não era meu. Olha, perguntava para minha filha: se a Polícia Federal pega esse CD, o que eles fazem com ela? Quebra. Eu fiz o meu trabalho de Polícia Federal de Jeová. Quebrei. Aqui não toca CD pirata. Eu não aceitava CD pirata nem por decreto lá em casa. Até hoje eu não sei. Agora acabou, não tem mais de cabeça mais. E aí vem a segunda geração. A segunda geração é o seguinte: olha, irmãos, eu vou fazer um aniversário lá em casa, mas sabe como é que é? Eu tenho parente que não é crente, né? Aí vai ter a Coca-Cola, vai ter o refrigerante, mas vai ter uma cervejinha lá pro pessoal, sabe? Beber lá. A minha geladeira não é pra beber cerveja não, meu irmão. Ó, aqui não, se quiser, vá lá pro quintal do vizinho. Aqui na minha casa não é esse espaço não. Aí, a geração hoje mistura as coisas. A geração hoje, de crentes, hoje está cantando a música
cristã, evangélica, mas ouviu um radinho, aí cantou e passou uma musiquinha, e aí canta também a música mundana. Aí eu sou muito fã do Djavan. Ah, Caetano Veloso, canta, Roberto Carlos, então, está repreendido em nome de Jesus. Fernandinho, eu não sei como é que é a vida do Fernandinho, mas ele disse uma coisa que hoje não esqueço. E falando sobre isso. Disse, olha, no Rio de Janeiro hoje, agora, vamos falar um pouquinho sobre futebol, mas é só para dar um exemplo, tá, irmão? Existem duas torcidas que são rivais, Vasco e Flamengo. Todo mundo conhece esse negócio, né? Brigam um com o outro, a coisa é louca. Aí pergunta um vascaíno, canta a música do Flamengo. Ele não vai cantar nunca. Vascaíno nato, flamenguista nato, não canta hino do outro. E aí ele usou esse exemplo que eu achei muito prático. Então, se o diabo, se Satanás, se o mundo, ele é o nosso rival, por que cantamos a música deles? E tem pessoas que cantam. E está dizendo que não tem nada a ver. É o problema todo que não tem nada a ver, que tem trazido essa mornidão dentro dos templos da igreja hoje. A pessoa não sabe dizer se ele é crente ou se não é crente. Por quê? Porque uma vez ele está cantando música, um hino, outra vez está cantando música, está andando assim. Um dia ele fala normal como crente, mas outro dia já está já. E aí? Já fala, solta um palavrãozinho. As coisas estão mudando, essa segunda geração está acabando. E tem a segunda geração, e tem a outra geração. A terceira geração que hoje estamos vendo ela. Essa não tem Deus no lugar. Não vê Deus. Entra tempo cheio de pessoas. Tem igrejas, irmãos, estão cheias. E as pessoas que são membros da igreja não se conhecem. Logo depois a gente chega para a irmã Vânia. Mas sua irmã, tudo bem? Você é crente? Sou da igreja. Eu sou lá do Fui em Cristo. Fui em Cristo? Eu também sou também. Nunca te vi lá, irmã. É assim. Que comunhão é essa? Perderam a essência da comunhão. Não sabe mais o que viver comunhão com o outro. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Sobre essa essência. É viver a essência de Deus no nosso dia a dia. E, infelizmente, hoje, essa geração perdeu essa essência. Não se conhece mais. Se eu perceber, irmãos, eu se eu quisesse me esconder no trabalho, não ia conseguir. De uma hora para outra. Sim, eu tenho 6 meses de trabalho. Menos de um mês, a pessoa já estava pensando, ô pastor! Filho. Eu não falei que eu sou pastor. A fofoca rola, irmão. A fofoca rola, irmão. A fofoca rola. E rolou a fofoca lá. Eu falei, agora que eu vou ter que me segurar a minha bola, a minha peteca com mais cuidado agora, né? Não pode cair de maneira alguma, né? Tem que manter. Mas é assim. E alguns deles, vou ver aqui, graças a Deus, eu fiz essa questão de vir aqui. E um deles fui levar agora, no último pelotão, agora de noite, em casa. E aí, meu irmão faz podcast, né? Assim, ele viu podcast. Então, no Instagram eu coloquei só um flash do podcast, né? Fiz o podcast. A gente está lá usando o canal para poder também falar um pouquinho da palavra de Deus também sobre determinadas assuntos. Então, irmãos, é isso. Deus, ele quer ver isso. Nós temos que viver comunhão. Comunhão é isso. Expressar o amor, o respeito pelas pessoas que estão lá fora. É isso que ele quer ver. Nós temos que ser a diferença para esse mundo. Ele tem que ver em nós o que ele não está conseguindo ver em determinados lugares. Ver a essência de Deus. E só pode isso com a presença do Espírito Santo. Repito, eu posso fazer tudo sem o Espírito Santo. Mas amar, posso falar, posso pregar. As pessoas aí falam, prega, quem tem Espírito Santo?
Mas amar, só houve esses dias atrás aí, eu não vou falar o nome da cantora, mas eu modesto de pé, houve uma polêmica aí, né? Ela foi cantar no Arraial lá da Bahia, lá, né? No Arraial de Santos. Aí começou os pessoal meter malho nela, não gostou não. Ah, eu queria estar perto dele, queria não dar oportunidade de poder conversar com as pessoas assim. Eles não estão errados, você está errado, você vai cantar em festival de Santos. Mas tá aí sim, tem crentes, amados, que perdem cultos para poder ir nessas festas. Teve um jogo do Brasil, não me lembro agora, anos, foi a final. A final era às 7 horas da noite, tá? Se depender de mim, pode até perder, porque eu não vou ver mesmo. Eu vou para minha igreja, vou louvar o nome do Senhor. E faço isso. Não quero saber para cá. Eu só vou saber. Quando eu chegar na igreja, eu vejo para cá como ficou. Se ganhou, se perdeu. Se ganhou, você bate palma. Se perdeu, sim. Foi tarde demais, né? Mas a gente não devemos nos prender a este mundo. Para terminarmos, a Bíblia diz o seguinte: João diz: o mundo passa, todos os seus prazeres, mas quem faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Que coisa boa ficarmos como o nosso irmão leram aqui, eu não lembro o que foi que leu, fala de Deus, é ficarmos nessa. Fala de Deus, deve ser a pessoa que deu, né? Isso, que permanece na minha palavra, será beneficiado. Qual é o maior benefício? Não é você ter um carro novo. Meu carro está lá no concerto agora, né? No concerto. Mas é de Deus, né? De Deus tem que consertar, porque para a gente fazer o que a gente quer fazer, do jeito que estava, não dá para fazer. Mas Deus abençoou, meu cunhado me passou o carro dele. Não vou faltar aqui, não faltou culto. Não precisamos nem vir de Uber nem a pé. Né? Deus, não é isso que Deus quer falar sobre benefício. O maior benefício se chama a alegria da salvação. O que significa isso? A alegria de salvação é a certeza que nós temos. Deus está conosco. A satisfação de estar na igreja, a satisfação de poder ler a palavra, a satisfação de cantar louvores ao Senhor, a satisfação de poder sempre estar feliz, independente da circunstância. E tem o Espírito Santo, é isso que a pessoa vive alegre. Pode estar na luta que for, a dificuldade que for, mas ele tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito, diz a Bíblia, tem a ver. Quem não tem, não tem a ver. Vamos orar ao Senhor, vamos de pé.